pecadores nas mãos de um Deus irado. O pé deles resvalará no tempo devido. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 35. Neste versículo é ameaçada a vingança de Deus sobre os perversos israelitas descrentes, que eram um povo visível de Deus e que viviam sob os meios da graça, mas que, apesar de todas as obras maravilhosas de Deus para com eles, permaneceram vazios de conselho, não tendo entendimento neles. Sob todos os cultivos do céu, eles produziram frutos amargos e venenosos, como nos 2 versículos que precedem o texto. O vinho deles é veneno de dragões e peçonha cruel de áspides. Não está isso guardado comigo e selado entre os meus tesouros? Deuteronômio capítulo 32, versículo 33 e 34. A expressão que escolhi para meu texto, seus pés resvalarão no devido tempo, parece implicar as seguintes coisas relacionadas à punição e destruição às quais esses israelitas perversos foram expostos. Primeiro, que eles estavam sempre expostos à destruição, como alguém que fica em pé ou anda em lugares escorregadios está sempre exposto a cair. Isto está implícito na maneira como sua destruição veio sobre eles, sendo representada pelo deslizamento de seus pés. O mesmo é expresso no Salmo 73, versículo 18. Certamente, tu o pusestes em lugares escorregadios, tu os lançastes para a destruição. Segundo, implica que eles sempre foram expostos a uma destruição repentina e inesperada, como aquele que anda em lugares escorregadios e está a todo momento sujeito a cair. Ele não pode prever em um momento se ele ficará de pé ou cairá no próximo. E quando ele cai imediatamente sem aviso, o que também é expresso no Salmo capítulo 73, versículo 18 e 19. Certamente tu os pusestes em lugares escorregadios, tu os lançastes na destruição, como eles são levados à desolação, como no momento. Terceiro, outra coisa implícita é que eles são propensos a cair por si mesmos, sem serem derrubados pela mão de outra pessoa, assim como aquele que fica de pé ou anda em solo escorregadio não precisa de nada além do seu próprio peso para ser derrubado. Quarto, que a razão pela qual eles não caíram já e não caem agora é somente que o tempo designado por Deus não chegou, pois é dito que, quando esse tempo devido ou tempo designado chegar, seus pés escorregarão. Então, eles serão deixados para cair, pois são inclinados por seu próprio peso. Deus não os segurará mais nesses lugares escorregadios, mas os deixará ir, e então, naquele exato instante, eles cairão em destruição, como aquele que está em tal terreno escorregadio e em declive, na beira de um poço. Ele não pode ficar sozinho quando ele é solto. Ele imediatamente cai e se perde. Eu insistirei agora num exame maior das seguintes palavras. Não há nada, a não ser a boa vontade de Deus, que impeça os ímpios de caírem no inferno a qualquer momento. Por mera boa vontade de Deus, me refiro à sua vontade soberana, ao seu livre arbítrio, o qual não é restringido por nenhuma obrigação, nem tolhido por qualquer tipo de dificuldade. Em última análise, sob qualquer aspecto, nada, exceto a vontade de Deus, tem poder para preservar os ímpios da destruição por um instante sequer. A verdade dessa observação transparecerá nas seguintes considerações. Primeiro, não falta poder a Deus para lançar os ímpios no inferno a qualquer momento. A mão dos homens não é suficiente forte quando Deus se levanta. O mais forte deles não tem poder para resistir-lhe, e ninguém consegue se livrar de suas mãos. Ele não só pode lançar os ímpios no inferno, como pode fazê-lo com a maior facilidade. Muitas vezes, uma autoridade terrena encontra grande dificuldade em dominar um rebelde, o qual acha meios de se fortalecer e se tornar mais poderoso pelo número de seguidores que alicia. Mas com Deus não é assim. Deus não há força que resista ao seu poder. Mesmo
que as mãos se unam e que enormes multidões de inimigos do Senhor juntem suas forças e se associem, serão todos facilmente despedaçados. São como montes de palha seca e leve diante de um furacão, ou como grande quantidade de restolho perto de chamas devoradoras. Nós achamos fácil pisar e esmagar uma largata que se arrasta pelo chão. Achamos fácil também cortar ou chamuscar um fio de linha fino que segura alguma coisa. Então, é simples para Deus, quando lhe apraz, lançar seus inimigos no inferno profundo. Quem somos nós que imaginamos poder resistir àquele ante já a repreensão a terra treme e perante quem as pedras tombam? Segundo, eles merecem ser lançados no inferno. Assim, a justiça divina não se interpõe no caminho dos ímpios, nem faz objeção pelo fato de Deus usar seu poder para destruí-los a qualquer momento. Muito pelo contrário, a justiça fala assim da árvore que produz frutos maus. Pode cortá-la, para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Lucas capítulo 13, versículo 7. A espada da justiça divina está o tempo todo erguida sobre suas cabeças, e somente a mão de absoluta misericórdia e a mera vontade de Deus pode detê-la. Terceiro, os ímpios já estão debaixo da sentença de condenação ao inferno. Eles só não merecem ser lançados ali, mas a sentença da lei de Deus, esse preceito de eterna e imutável retidão que o Senhor estabeleceu entre si mesmo e a humanidade, também se coloca contra eles e assim os mantém. Portanto, tais homens já estão destinados ao inferno. O que não crê já está julgado. João capítulo 3, versículo 18. Assim, todo impenitente pertence verdadeiramente ao inferno. Ali é o seu lugar. Ele é de lá, como lemos em João capítulo 8, versículo 23. Vós sois cá de baixo, e para lá é destinado. Este é o lugar que a justiça, a palavra de Deus e a sentença de sua lei imutável reservam para ele. Quarto, assim sendo, eles são objetos da ira e da indignação de Deus, que se manifestam através dos tormentos do inferno. E a razão de não descerem ao inferno agora mesmo não é pelo fato do Senhor, em cujo poder se encontra, estar menos irado com eles no momento, ou pelo menos não tão ecolarizado como está com aquelas miseráveis criaturas a quem ele atormenta no inferno, as quais experimentam e sofrem ali a fúria de sua indignação. Sim, Deus se acha muito mais furioso com um grande número de pessoas que está vivendo na terra agora, talvez de modo tranquilo e confortável, do que com muitos daqueles que estão experimentando as chamas no inferno. Portanto, a razão por que Deus ainda não abriu a sua mão e os liquidou não é porque ele não se importa com suas iniquidades ou não se ofende. O Senhor não se parece com eles, embora pensem que sim. A fúria de Deus arde contra eles, sua condenação não demora. O abismo está preparado, o fogo está pronto, a fornalha incandescente está ardendo, pronta para recebê-los. As chamas vermelhas queimam, a espada luminosa foi afiada e pesa sobre suas cabeças. O inferno abriu sua boca debaixo deles. Quinto, o diabo está pronto a cair sobre os ímpios, para apoderar-se deles como coisa sua, no momento em que Deus o permitir. Eles lhe pertencem, suas almas encontram-se em poder e sob o seu domínio. As Escrituras os apresentam como propriedade de Satanás. Lucas capítulo 11, versículo 21. Os demônios os espreitam. Estão sempre ao seu lado, à sua direita, esperando por eles como leões esfameados e enfurecidos que veem a presa, aguardando a hora de agarrá-la. Porém, são restringidos por enquanto. Se Deus resistisse sua mão, a qual os refreia, eles cairiam sobre suas pobres almas no instante. A velha serpente está pronta para dar o bote. O inferno escancara sua boca para recebê-los. E se Deus permitisse, seria rapidamente engolidos e consumidos. Sexto,
Nas almas dos pecadores reinam aqueles princípios diabólicos que os faria arder agora mesmo no inferno se não fosse a restrição imposta por Deus. Existe na própria natureza carnal do homem uma potencialidade alicerçando os tormentos do inferno. Há aqueles princípios corruptos que agem de maneira poderosa sobre eles, que os dominam completamente e que são sementes do fogo do inferno. Esses princípios são ativos e poderosos, de natureza extremamente violenta, e se não fosse a mão restringidora do Senhor sobre eles, seriam logo destruídos. Iriam arder em chamas da mesma forma que a corrupção e a rebeldia fazem arder os corações das pessoas condenadas, gerando nelas os mesmos tormentos. As almas dos ímpios são comparadas nas Escrituras com o mar agitado. Isaías capítulo 57, versículo 20. Por enquanto, Deus controla as iniquidades deles pelo seu imenso poder, como faz com as ondas enfurecidas do mar, dizendo: virão até aqui, mas não prosseguirão. Mas se Deus retirasse deles seu poder refreador, seriam todos tragados por ela. O pecado é a ruína e a miséria da alma. Ele é destrutivo pela própria natureza. E se Deus o deixasse sem controle, não seria preciso mais nada para tornar as almas humanas absolutamente miseráveis. A corrupção no coração do homem é algo cheio de fúria incontrolável e sem freio. Enquanto os pecadores viverem aqui, essa fúria será como fogo reprimido pelas restrições divinas. Ao passo que, se fosse liberada, incendiaria o curso natural da vida. E como o coração é um poço de pecado, este mesmo pecado iria imediatamente transformar a alma num forno incandescente ou numa fornalha de fogo e enxofre, caso não fosse restringido. 7. O fato de não haver sinais visíveis da morte por perto não quer dizer que haja, por um momento, sequer segurança para os ímpios. O fato do homem natural ter boa saúde, de não prever que poderia deixar este mundo num minuto por um acidente, de não haver perigo visível à sua volta, nada disso lhe serve de segurança. Contínuas e inúmeras experiências humanas em todas as épocas nos mostram que não existe prova de que o homem não esteja à beira da eternidade ou de que seu próximo passo não venha a ser no outro mundo. Caminhos e meios invisíveis e imprevistos de chegar lá são incontáveis e inconcebíveis. Os homens não convertidos caminham por cima das profundezas do inferno, sobre uma superfície frágil, onde existem várias áreas quebradiças, também invisíveis, as quais não conseguirão aguentar o seu peso. As flechas da morte voam ao meio-dia sem serem vistas. O olhar mais atento não pode distingui-las. Deus tem muitas maneiras diferentes e misteriosas de tirar os homens pecadores do mundo e despachá-los para o inferno. Não há nada que faça crer que o Senhor precise da ajuda de um milagre ou que necessite se desviar do curso natural de sua providência para destruir qualquer pecador a qualquer momento. Desde que todos os meios para fazer os ímpios deixarem este mundo estão de tal forma nas mãos de Deus, tão absoluta e universalmente sujeitos ao seu poder e determinação, segue-se que a ida dos pecadores para o inferno a qualquer momento depende simplesmente da vontade de Deus, quer usando os meios ou não. 8. O cuidado e a prudência dos homens naturais em preservar suas vidas, ou o cuidado de terceiros em preservá-las, não lhes dá segurança por um momento sequer. A providência divina e a esperança humana testificam isso. Existem evidências claras de que a sabedoria dos homens não lhes é segurança contra a morte. Se não fosse assim, haveria uma diferença entre a morte prematura e inesperada de homens sábios e prudentes e dos demais. Mas o que acontece realmente? Como morre o homem sábio? Assim como o tolo. Eclesiastes capítulo 2, versículo 16. 9. Todo o esforço e artimanha dos ímpios para escaparem do inferno não os livram do mesmo, nem por um momento,
pois continuam a rejeitar a Cristo e, portanto, permanecem ímpios. Quase todos os homens naturais que ouvem falar do inferno alimentam a ilusão de que vão escapar dele. Quanto à sua própria segurança, confiam em si mesmos. Vangloriam-se do que fizeram, do que estão fazendo e do que pretendem fazer. Cada um traça seu próprio plano, pensa em como evitar a condenação e se vangloria de que irá tramar tão bem todas as coisas que seu esquema com certeza não falhará. Na verdade, eles ouvem dizer que poucos serão salvos e que a maioria parte dos homens que já morreram foi para o inferno, mas cada um deles se imagina capaz de planejar melhor a própria fuga do que os outros puderam fazer. Dentro de si mesmos dizem que não pretendem ir para esse lugar de tormento e que pretendem tomar todo o cuidado necessário, esquematizando as coisas de tal forma a não terem possibilidade de falhar. Todavia, os insensatos filhos dos homens iludem-se miseravelmente quanto a seus próprios planos. A confiança que depositam na própria força e sabedoria é o mesmo que confiar na fragilidade de uma sombra. A maior parte daqueles que antes viveram debaixo da dispensação da graça e agora estão mortos, sem dúvida alguma, foi para o inferno. E não é por terem sido menos espertos do que os que ainda estão vivos, nem por terem planejado as coisas de tal forma que não lhes assegurou o escape. Se pudéssemos falar com eles, um a um, e perguntar-lhes, quando vivos, esperavam ser vítimas de tamanha miséria, sem dúvida ouviríamos todos dizer: não, eu nunca pensei em vir para cá. Eu tinha esquematizado as coisas da maneira bem diferente. Pensei que iria conseguir algo melhor para mim, que meu plano era adequado. Pensei em me precaver melhor, mas tudo aconteceu de maneira tão repentina. Não esperava por isso naquela época e nem daquela maneira. No entanto, tudo veio como um ladrão. A morte foi mais esperta que eu. A ira de Deus foi rápida demais para mim. Ó, maldita insensatez! Eu me gabava e me deleitava em sonhos vãos quanto ao que faria no futuro. E justamente quando eu mais falava de paz e segurança, me sobreveio uma súbita destruição. 10. Deus não se sujeita a nenhuma obrigação, nem a nenhuma promessa de manter o homem natural fora do inferno por um momento sequer. Ele não fez absolutamente nenhuma promessa de vida eterna, ou de libertação ou proteção da morte eterna, senão aquelas que estão contidas na aliança da graça, as promessas concedidas em Cristo, no qual todas as promessas são o sim e o amém. Mas, obviamente, os que não são filhos da aliança da graça não têm interesse na mesma, pois não creem em nenhuma das suas promessas e nem têm o menor interesse no mediador dessa aliança. Portanto, apesar de tudo que os homens possam imaginar ou pretender sobre promessas de salvação, devido suas lutas pessoais e buscas incessantes, deixamos claro e manifesto que qualquer desses esforços ou orações que se façam em relação à religião será inútil. A não ser que creiam em Cristo, o Senhor, de modo nenhum Deus estará obrigado a conservá-los fora da condenação eterna. Então, os homens impenitentes estão detidos nas mãos de Deus por cima do abismo do inferno. Eles merecem o lago de fogo e para eles estão destinados. Deus se acha terrivelmente irritado. Seu furor para com eles é tão grande quanto para com aqueles que já estão agora sofrendo o súplico da fúria de sua ira no inferno. Esses ímpios não fizeram absolutamente nada para abrandar ou diminuir sua cólera. Portanto, o Senhor não está de modo algum preso a qualquer promessa de livramento, nem por um momento sequer. O diabo espera por eles, o inferno já escancarou a sua boca para tragá-los. O fogo latente em seus corações agrava-se agora, querendo explodir. E como continuam sem o menor interesse no mediador,
Não existe meios ao alcance deles que lhes possa dar segurança. Em suma, eles não têm refúgio e nada onde se segurar. O que os retém a cada instante é a absoluta boa vontade divina e a clemência sem compromisso, sem obrigação de um Deus enraivecido. Essa mensagem pode despertar as pessoas não convertidas para o significado do perigo que estão correndo. Isso que vocês escutaram é o caso de todo aquele que não está em Cristo. Esse mundo de tormento, isto é, o lago de enxofre incandescente, está aberto debaixo de seus pés. Ali encontra-se o terrível abismo de chamas que ardem com a fúria de Deus e o inferno com sua imensa boca escancarada. E vocês não têm onde se apoiarem, nem coisa alguma onde se segurarem. Não existe nada entre vocês e o inferno, senão o ar, e só o poder e o favor de Deus podem sustentá-los. Provavelmente vocês não têm consciência dessas coisas. Acham que vão conseguir se livrar do inferno e não veem nisso tudo a mão de Deus. E olham as coisas ao seu redor como o bom estado de sua saúde física, os cuidados que tomam de suas vidas e os meios que usam para sua própria preservação. Mas essas coisas não representam nada. Se Deus retirasse sua mão, elas de nada valeriam para impedir-lhes a queda. Elas valem tanto como a brisa tênue que tenta sustentar uma pessoa no ar. Suas iniquidades fazem vocês pesados como chumbo, pendentes para baixo, pressionados em direção ao inferno pelo próprio peso. E se Deus permitisse que caíssem, vocês afundariam imediatamente, desceriam com a maior rapidez e mergulhariam nesse abismo sem fundo. Sua saúde, seus cuidados e prudências, seus melhores planos, toda a sua retidão, de nada valeriam para sustentar e conservar você fora do inferno. Seria como tentar segurar um avalanche de pedras com uma teia de aranha. Se não fosse a misericórdia de Deus, a terra não suportaria vocês por um só momento, pois são uma carga para ela. A natureza geme por causa de vocês. A criação foi obrigada a se sujeitar à escravidão involuntariamente por causa da corrupção de vocês. Não é com prazer que o sol brilha sobre vocês, para que a sua luz alumie vocês para pecarem e servirem a Satanás. A terra não produz de bom grado os seus frutos para satisfazer a luxúria de vocês, nem está disposta a servir de palco à exibição de suas iniquidades. Não é voluntariamente que o ar alimenta a sua respiração, mantendo viva a chama dos seus corpos, enquanto vocês gastam a vida servindo os inimigos de Deus. As coisas criadas por Deus são boas e foram feitas para que o homem, por meio delas, servissem ao Senhor. Não é com prazer que prestam serviço a outros propósitos e gemem quando são ultrajadas ao servirem objetos tão contrários à sua finalidade e natureza. E a própria terra vomitará vocês, se não fosse a mão soberana daquele que vocês tanto têm ofendido. Eis aí as nuvens negras da ira de Deus, pairando agora sobre suas cabeças carregadas por uma tempestade ameaçadora, cheias de trovões. Não fosse a mão restringidora do Senhor, elas arrebentariam imediatamente sobre vocês. A misericórdia soberana de Deus, por enquanto, refreia esse vento impetuoso. Do contrário, ele sobreviria com fúria, sua destruição ocorreria repentinamente e vocês seriam como palha dispersada pelo vento. A ira de Deus é como grandes águas represadas que crescem mais e mais, aumentam de volume até que encontram uma saída. Quanto mais tempo a correnteza for reprimida, mais rápido e forte será o seu fluxo ao ser liberada. É verdade que até agora ainda não houve um julgamento por suas obras más. A enchente da vingança de Deus encontra-se represada, mas, por outro lado, sua culpa cresce cada vez mais
e dia a dia vocês acumulam mais e mais ira contra si mesmos. As águas estão subindo continuamente, fazendo sua força aumentar mais e mais. Nada, a não ser a misericórdia de Deus, detém as águas, as quais não querem continuar represadas e forçam uma saída. Se Deus retirasse sua mão das comportas, elas se abririam imediatamente e o mar impetuoso da fúria e da ira de Deus iria se precipitar com furor inconcebível e cairia sobre vocês com poder onipotente. E mesmo que sua força fosse 10.000 vezes maior do que é, sim, 10.000 vezes maior do que a força do mais forte e vigoroso diabo no inferno, não valeria nada para resistir ou deter a ira divina. O arco da ira de Deus já está preparado e a flecha ajustada ao seu cordel. A justiça aponta a flecha para o seu coração e estica o arco. E nada, senão a misericórdia de Deus, um Deus irado, que não se compromete e a nada se obriga, impede que a flecha se embeba agora mesmo com o sangue de vocês. Ainda assim, todos vocês que nunca experimentaram uma transformação real em seus corações pela ação poderosa do Espírito do Senhor em suas almas, todos vocês que não nasceram de novo, nem foram feitos novas criaturas, ressurgindo da morte do pecado para um estado de luz e para uma vida nova, nunca experimentada antes. Por mais que vocês tenham modificado a conduta em muitas coisas e tenham possuído simpatias religiosas e até mantido uma forma pessoal de religião com suas famílias e, em particular, indo à casa do Senhor, sendo até severos quanto a isso, mesmo assim vocês estão nas mãos de um Deus irado. Somente sua misericórdia os livra de ser, agora, neste momento, tragados pela destruição eterna. Por menos convencido que vocês estejam agora quanto às verdades ouvidas, no porvir serão plenamente convencidos. Aqueles que já se foram e que estavam na mesma situação que a sua, percebem que foi exatamente isso que lhes aconteceu, pois a destruição caiu de repente sobre muitos deles, quando menos esperavam, e quanto mais afirmavam viver em paz e segurança. Agora eles veem que aquelas coisas nas quais puseram sua confiança para obter paz e segurança eram nada mais que uma brisa ligeira e sombras vazias. O Deus que mantém vocês acima do abismo do inferno abomina vocês. Ele está terrivelmente irritado e seu furor contra vocês queima como fogo. Ele vê vocês como apenas dignos de serem lançados no fogo. E seus olhos são tão puros que não podem tolerar tal visão. Vocês são 10.000 vezes mais abomináveis a seus olhos do que é a mais odiosa das serpentes venenosas para os olhos humanos. Vocês o têm ofendido infinitamente mais do que qualquer rebelde obstinado ofenderia a um governante. No entanto, nada, a não ser a sua mão, pode impedi-los de cair no fogo a qualquer momento. O fato de vocês não terem ido para o inferno a noite passada e de terem tido permissão de acordar ainda aqui neste mundo, depois de terem fechado os olhos ontem para dormir, atribui-se ao mesmo favor. Não existe outra razão porque vocês não foram lançados no inferno ao se levantarem pela manhã, a não ser o fato da mão de Deus tê-los sustentado. E não existe outra razão porque vocês não caiam no inferno neste exato momento. Ó pecador, pense no perigo terrível em que se encontra. É sobre uma grande fornalha de furor, sobre um abismo imenso e sem fim, cheio de fogo da ira, que você está pendurado, seguro pela mão de Deus, cujo furor acha-se tão inflamado contra você como contra muitas pessoas já condenadas do inferno. Você está suspenso por uma linha tênua, com as chamas da cólera divina lampejando à sua volta, prontas para atear em fogo e queimá-lo por inteiro. E você continua sem interesse no mediador, sem nada onde se agarrar para poder se salvar, nada que possa afastar as chamas da cólera divina, nada de seu próprio,
nada que tenha feito ou possa vir a fazer, para persuadir o Senhor a poupar sua vida por um minuto sequer. Considere, então, mais detidamente vários aspectos dessa cólera que ameaça você com tão grande perigo. Primeiro, a quem pertence essa ira? É a ira do Deus infinito. Se fosse somente a ira humana, mesmo a do governante mais poderoso, comparativamente seria considerado como coisa pequena. A ira dos reis é bastante temida, principalmente dos monarcas absolutos, que possuem os bens e as vidas de seus súditos inteiramente sob o seu poder, para serem usados quando bem entenderem. Como o bramido do leão é o terror do rei, o que lhe provoca a ira peca contra a sua própria vida. Provérbios capítulo 20, versículo 2. O súdito que enfurece esse tipo de governante arbitrário sofre os maiores tormentos que se pode conceber ou que o poder humano possa infligir. Entretanto, os maiores principados da terra, em toda a sua grandeza, majestade e poder, mesmo revestidos de seus grandes terrores, não são mais do que vermes débeis e desprezíveis que rastejam no pó, quando comparados com o grande e todo-poderoso Criador e Rei dos céus e da terra. Mesmo quando estão enraivecidos e sua fúria chega ao máximo, é muito pouco que podem fazer. Os reis da terra são, perante Deus, como gafanhotos, valem menos que nada. Tanto o seu amor quanto o seu ódio são desprezíveis. A ira do grande Rei dos reis é muito mais terrível do que a deles, tal como é maior a sua majestade. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Lucas capítulo 12, versículo 4 e 5. Segundo, é a ferocidade de sua ira que vocês estão expostos. Lemos com frequência sobre a ira de Deus, como por exemplo em Isaías capítulo 59, versículo 18. Segundo as obras deles, assim retribuirá furor aos seus adversários. E também em Isaías capítulo 66, versículo 15. Porque eis que o Senhor virá em fogo, e os seus carros como um torvelinho, para tornar a sua ira em furor, e a sua repreensão em chamas de fogo. E assim é em muitos outros lugares da Bíblia. Lemos também em Apocalipse capítulo 19, versículo 15, o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Essas palavras são incrivelmente aterradoras. Se estivesse escrito apenas a ira de Deus, isso já nos faria supor algo bastante temível. Mas está escrito o furor da ira de Deus, ou seja, a fúria de Deus, o furor de Jeová. Oh, quão terrível deve ser esse furor! Quem pode exprimir ou conceber o que essas palavras contêm? Contudo, não é apenas isso que está escrito, e sim o furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Essas palavras dão a entender que uma grande manifestação de seu poder onipotente vai acontecer. Através dela, ele infligirá aos homens todo o furor de sua ira. Assim, como os homens costumam manifestar sua própria força através do furor de sua ira, a onipotência divina irá, da mesma forma, se enfurecer e se manifestar. Então, qual será a consequência de tudo isso? O que será do pobre verme que vier a sofrer todo esse mal? Que mãos serão tão fortes e que coração conseguirá suportar tanto furor? A que terrível, inexprimível, inconcebível abismo de miséria irá chegar a pobre criatura humana que será vítima disso tudo? Pensem bem, vocês que estão aqui agora e que permanecem em estado pecaminoso. O fato de Deus vir a efetivar o furor de sua ira torna implícito que ele infligirá esse castigo sem compaixão. Quando Deus olhar a indescritível aflição de seu estado e vir como seus tormentos são absolutamente desproporcionais à sua força e como suas pobres almas estão esmagadas, imersas em trevas eternas, não terá compaixão de vocês, não irá deter a execução de sua ira, ou,
de forma alguma, tornar mais leve sua mão. Nessa hora, Deus não usará de misericórdia com você, nem conterá seu vento impetuoso. Ele não terá consideração para com seu bem-estar e nem irá evitar que vocês sofram. Na verdade, fará com que sofram na medida exata que sua rigorosa justiça vier a requerer. Nada será modificado só pelo fato de ser difícil para vocês suportarem. Pelo que também eu tratarei com furor, os meus olhos não pouparão, nem terei piedade. Ainda que me grite aos ouvidos em alta voz, nem assim os ouvirei. Ezequiel capítulo 8, versículo 18. Deus está pronto agora a usar de compaixão para com vocês. Hoje é o dia da misericórdia. Vocês podem clamar neste instante e ter esperança de alcançar sua graça. Mas quando o dia da misericórdia passar, seu lamento, o pranto mais doloroso, os gritos, será em vão. No que diz respeito ao seu bem-estar, vocês estarão completamente perdidos e alienados de Deus. O Senhor não terá outra opção senão a de entregá-los ao sofrimento e à misericórdia. E vocês continuarão não tendo outra perspectiva, pois serão vasos de ira preparados para a destruição. Não haverá outro uso qualquer para tais vasos, senão os de enchê-los da ira de Deus. Quando clamaremos ao Senhor, Ele estará tão longe de consolá-los que, inclusive, está escrito a esse respeito que Deus irá simplesmente rir e zombar de vocês. Provérbios capítulo 1, versículo 25 e 26. Vejam quão terríveis são essas palavras do grande Senhor. O lagar eu os pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor as esmaguei, e o seu sangue me salpicou as vestes e me manchou o traje todo. Isaías capítulo 63, versículo 3. É quase impossível se conceber palavras que tragam em si uma manifestação maior dessas três coisas: desprezo, ódio e fúria de indignação. Se clamarmos a Deus por consolo, Ele estará longe de querer vir consolar vocês ou de querer demonstrar-lhes qualquer interesse ou favor. Ao contrário, o Senhor simplesmente irá esmagá-los sob seus pés. E apesar de saber que, ao pisoteá-los, vocês não poderão suportar o peso da sua onipotência, ainda assim, eles não vão se importar e irá esmagá-lo debaixo dos seus pés, sem piedade, espremendo o seu sangue e fazendo com que o mesmo espirre longe, manchando suas vestes, maculando seu traje. Ele não só irá odiá-lo, como devotará a vocês o maior desprezo. Lugar algum será considerado próprio para vocês, a não ser debaixo de seus pés, para serem pisados como a lama das ruas. A miséria a que vocês estão sujeitos é aquela que Deus lhes infligirá, a fim de demonstrar a força da ira do Senhor. Deus tem em seu coração a intenção de mostrar aos anjos e aos homens não só a excelência do seu amor, como a severidade de seu furor. Às vezes, os governantes da terra resolvem mostrar a força de sua ira através de castigos extremos que mandam infligir sobre aqueles que os enfurecem. Nabucodonosor, o poderoso e arrogante rei do império dos caldeus, demonstrou seu furor quando, ao se irritar com Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha de fogo ardente 7 vezes mais do que o normal. Como era de se esperar, a fornalha foi aquecida intensamente, até atingir o mais alto grau que poderia produzir. O grande Deus também quer revelar a sua ira e exaltar sua tremenda majestade e grandioso poder através dos sofrimentos desmedidos de seus inimigos. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos da ira preparados para a perdição? Romanos capítulo 9, versículo 22. E visto que esse é o seu desígnio e que ele determinou, ou seja, mostrar quão terrível e ilimitada é a ira, a fúria e a indignação do Senhor, ele o mostrará realmente. Será realizado algo horrendo, muito terrível,
quando o grande e furioso Deus estiver se levantando e executando sua terrível vingança sobre o mísero pecador, e o desgraçado estiver sofrendo o peso e o poder infinito da sua indignação. Então Deus chamará o universo inteiro para contemplar a imensa majestade e o tremendo poder que nele existe. Os povos serão queimados como se queima o cal, como espinhos cortados arderão no fogo. Ouvi vós, os que estáis longe, o que tenho feito, e vós, que estáis perto, reconhecei o meu poder. Os pecadores em Sião se assombram, o tremor se apodera dos ímpios, e eles perguntam: quem dentre nós habitará com o fogo devorador? Quem dentre nós habitará com chamas eternas? Isaías capítulo 33, versículo do 12 ao 14. Assim será com vocês que não são convertidos, se permanecerem nesse estado. O poder infinito, a majestade e a grandiosidade do Deus onipotente serão exaltados em vocês através da inexprimível força dos tormentos que lhes sobrevirão. Vocês serão atormentados na presença dos santos anjos e na presença do Cordeiro. E quando estiverem nesse estado de sofrimento, os gloriosos habitantes do céu sairão para contemplar esse espetáculo horrendo e verão como é a ira e a fúria do Todo-Poderoso. E quando virem todas essas coisas, se prostrarão e adorarão seu grande poder e majestade. E será que de uma lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a carne. Isaías capítulo 62, versículo 23 e 24. Quarto, é uma ira eterna. Já seria algo terrível sofrer o furor e a cólera do Deus Todo-Poderoso por um momento. Mas vocês terão de sofrê-lo por toda a eternidade. Essa intensa e horrenda miséria não terá fim. Ao olhar para o futuro, vocês verão à frente uma interminável eternidade de duração infinita, que irá devorar seus pensamentos e assombrar suas almas, e vocês irão se desesperar, com certeza, por não conseguirem nenhum livramento, termo, alívio ou descanso para tanta dor. Saberão também que terão de sofrer até a última gota por longos séculos, por milhões e milhões de anos, lutando e pelejando contra essa vingança inclemente e toda poderosa. Então, depois de passar por tudo isso, quando tantos séculos os tiverem consumidos, saberão que tudo não passa apenas de uma gota de água quando comparado ao que ainda resta. Portanto, seu castigo será, com certeza, infinito. Quem pode exprimir o estado de uma alma em tais circunstâncias? Tudo o que podemos dizer sobre o assunto vai nos dar apenas uma débil e frágil visão da realidade. Ela é inexprimível, inconcebível, pois quem conhece o poder da ira de Deus? Quão horrendo é o estado daqueles que diariamente, a cada hora, se encontram em perigo de sofrer tamanha ira e infinita misericórdia? Mas esse é o caso sinistro de todas as almas que ainda não nasceu de novo, por mais moral, austera, sóbria e religiosa que seja. Oxalá vocês pensassem em todas essas coisas, sejam jovens ou velhos. Há razões de sobra para acreditar que muitos daqueles que ouviram o Evangelho certamente estarão expostos a esse tormento por toda a eternidade. Não sabemos quem são eles, nem o que pensam. Pode ser que estejam tranquilos agora, escutando essa mensagem sem se perturbarem muito e que estejam até se gabando de que, no caso deles, conseguiram escapar. Se soubéssemos que dentre os nossos conhecidos existe uma pessoa, uma só, sujeita a sofrer tal tormento, como seria doloroso para nós encararmos o assunto. Se conhecêssemos essa pessoa, sempre que a víssemos, uma tal visão seria terrível para nós. Iríamos todos levantar grande choro e prantear por sua causa. Mas, infelizmente, em vez de uma pessoa só, é provável que muitos se lembrem dessas exortações somente no inferno,
e inúmeras pessoas podem estar no inferno em breve tempo, antes mesmo do ano terminar. E aqueles que estão agora com saúde, tranquilos e seguros, podem chegar lá antes do amanhecer. Todos os que dentre vocês continuarem até o fim em estado natural pecaminoso e que conseguirem ficar fora do inferno por mais tempo, estarão lá também em breve. Sua condenação não tardará, virá de súbito e provavelmente para muitos de vocês de maneira repentina. Vocês têm toda a razão em se admirarem de não estar ainda no inferno. É o caso, por exemplo, de alguns que não mereciam o inferno mais do que vocês e que antes apresentavam ter possibilidade de estarem vivos agora tanto quanto vocês. Para o caso deles, já não há esperança. Estão clamando lá em extrema penúria e perfeito desespero. Mas aqui estão vocês, na terra dos vivos, cercados pelos meios da graça, tendo a graça a oportunidade de obter a salvação. O que não dariam aquelas pobres almas condenadas, desesperadas, pela oportunidade de viver mais um só dia, como o que vocês desfrutam neste momento? E agora vocês têm uma excelente ocasião. Hoje é o dia em que Cristo abre a porta da misericórdia de par em par e se coloca de pé, clamando e chamando em alta voz aos pobres pecadores. Este é o dia em que muitos estão reunidos a Ele, se apressando em chegar ao reino de Deus. Inúmeras estão vindo diariamente do norte, sul, leste e oeste. Muitos que estavam até bem pouco tempo nas mesmas condições miseráveis que vocês estão felizes agora, com os corações cheios de amor por aqueles que os amou primeiro e os lavou de seus pecados com seu próprio sangue, regozijando-se na presença de ver a glória de Deus. Como é terrível ser deixado para trás num dia assim, ver os outros se banqueteando enquanto vocês estão pensando e se definhando. Ver os outros se regozijando e cantando com alegria no coração, enquanto vocês só têm motivos para prantear por causa do sofrimento de seus corações e de lamentar por causa das aflições de suas almas. Como podem vocês descansar por um momento sequer em tal estado de alma? Será que suas almas não são tão preciosas como as almas daqueles que, dia a dia, estão se juntando ao rebanho de Cristo? Não existem, porventura, muitos que, apesar de estarem há longo tempo neste mundo, até hoje não nasceram de novo e por isso são estranhos à comunidade de Israel e nada têm feito durante a vida a não ser acumular ira sobre ira para o dia do castigo? Ó senhores, o caso de vocês é, sem dúvida, extremamente perigoso. A dureza de seus corações e sua culpa são imensas. Acaso vocês não veem como geralmente pessoas de sua idade são deixadas para trás na dispensação da misericórdia de Deus? Vocês precisam refletir e despertar de seu sono, pois jamais poderão suportar a fúria e a ira do Deus infinito. E vocês que são rapazes e moças irão negligenciar esse tempo precioso que desfrutam agora, quando tantos outros jovens de sua idade estão reunidos a futilidades da juventude. Vocês têm neste momento uma oportunidade, mas se a desprezarem, sucederá o mesmo que agora está acontecendo com todos aqueles que gastaram em pecado os dias preciosos de sua mocidade, chegando a uma terrível situação de cegueira e insensibilidade. E vocês, crianças, que não foram convertidas ainda, não sabem que estão indo para o inferno, onde sofrerão a horrenda ira daquele Deus que agora está encolarizado contra você dia e noite? Será que vocês ficarão felizes em ser filhos do diabo, quando tantas outras já foram convertidas e se tornaram filhos santos e alegres do Rei dos Reis? Oxalá todos aqueles que ainda estão fora de Cristo, pendentes sobre o abismo do inferno, quer sejam senhoras e senhores idosos ou pessoa de meia idade, quer jovens ou crianças, que possam dar ouvidos agora aos chamados da palavra e da providência de Deus. Este ano aceitável do Senhor, que é um dia de grandes misericórdias para alguns, sem dúvida será um dia de extremo castigo para outros. Quando negligenciam suas almas, os corações dos homens se endurecem e sua culpa aumenta rapidamente. Podem estar certos, porém, que agora será como foi nos dias de João Batista.
O machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produz fruto deve ser cortada e lançada no fogo. Portanto, todo aquele que está fora de Cristo, desperte e fuge da ira vindoura. A ira do Deus Todo-Poderoso paira agora sobre todos os pecadores. Que cada um fuja de Sodoma. Livra-te, salva a tua vida. Não olhes para trás, nem pares em toda a campina. Foge para o monte, para que não pereças. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilies com Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo do 11 ao 20, capítulo 6, versículo 2. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volta-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Isaías capítulo 55, versículos 6 e 7. Amém.